Vamos começar então com essa oração, em o nome do Senhor Jesus Cristo? Feche os seus olhos, vamos iniciar. Senhor Deus e amado Pai, já dado o recado ao teu povo, todo mundo aí, Senhor meu Deus, já de coração aberto para participar de mais esta live, o nosso terceiro dia do jejum de Daniel, tirando o manjar desejável, vencendo a carne, se aproximando mais de ti, se enchendo com o Espírito Santo. Senhor, nós consagramos a nossa vida a ti. Oh meu Deus amado, nós nos colocamos diante de ti como pessoas que realmente reconhecem que Jesus Cristo é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o teu Filho, como nós temos aprendido e vimos na mensagem de hoje. Pai, mas nós vamos receber mais palavra, mais revelação, mais entendimento, e assim então, Senhor meu Deus, mais fé aos nossos corações e mais das tuas maravilhas em nossas vidas. Que seja assim esta live, ó Pai querido, com a nossa fé agradando ao Senhor e a tua palavra nos abençoando, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tá aí o povo, tá aí as pessoas já então participando. Gostei de ver aí, eu pedi para as pessoas aí darem aí o glória a Deus, o aleluia, e as pessoas colocaram. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui ao vivo para ver quem está conosco aqui. Aí já tem aí 11 pessoas aí que estão já colocaram aí o glória a Deus, o aleluia. Tá aqui a Esther, a irmã Calmina, a Claudenice. Deixa eu ver mais pessoas aqui. Sejam todos bem-vindos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos entrar na palavra de Deus. Pega a sua Bíblia. Vamos para o primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Uma palavra importante de Deus para nós, que vai nos ensinar muito nesse jejum, nessa consagração que nós estamos fazendo. Você compartilhou aí? Deixa eu compartilhar para você aqui. Conseguiu? É rapidinho daqui. As pessoas estão pegando aqui, 1 Samuel capítulo 16. Isso. Glória a Deus. O versículo é o de número 22. 1 Samuel capítulo 15. Eu falei 16, perdão, é 15. 1 Samuel capítulo 15. O versículo é o 22. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Olha só que coisa importante que a palavra de Deus vem nos falando neste momento. O que estava acontecendo aqui, para você poder entender? Samuel chegou para Saul, que no momento ele era rei de Israel. E ele disse para Saul: Saul, tem tanto prazer o Senhor em sacrifícios e holocaustos, trazendo para nós, tem tanto prazer o Senhor em ofertas e jejum, muito mais do que se obedeça a sua palavra? Vamos entender que a palavra sacrifício aqui, ele representa o jejum que nós estamos fazendo. Eu sempre gosto de deixar bem claro que o sacrifício principal e único já foi feito por Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Esse é o grande sacrifício. Mas a palavra sacrificar, ela também significa fazer algo a mais. No nosso jejum, nós estamos sacrificando a carne, ou seja, tirando algo que é desejável para nós. E às vezes, depende do que ela está fazendo, aquilo ali está sendo algo difícil de tirar, uma carne, de tirar às vezes um refrigerante, às vezes um açúcar, né? Seja lá o que for que você tirou desse manjar desejável, é algo que realmente está fazendo diferença. Esse é o sacrificar. Jesus Cristo ele disse: aquele que quer vir após mesmo, carregue a sua cruz e segue-me. Ou seja, tomar a sua cruz, assumir um compromisso. Sacrificar significa deixar algo de lado para poder seguir Jesus. E o holocausto aqui representa a oferta. Mas por que Samuel disse isso para Saul? Lá no início do capítulo 15, não precisa de ler não, eu vou bem rapidinho. Então disse Samuel, está no versículo 1, então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o teu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Olha só, Saul já era rei, mas ele ainda não havia sido confirmado rei. Não havia sido ungido rei pelo Senhor. O que isso significa? Ele estava ocupando aquele cargo. Por que Deus colocou Saul naquele cargo? Porque no momento, foi o que Deus ali então
viu a pessoa que mais estava preparada para assumir aquele cargo. Agora, precisaria de uma caminhada com Deus para ser confirmado o que Deus iria fazer na vida dele. Isso acontece conosco nos dias de hoje. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus, e ali Deus quer fazer algo grandioso na sua vida, só que você tem que ser preparado para receber estas grandes coisas. Eu sempre explico para as pessoas, né, uma criança muito novinha, ela ainda está na mamadeira. Da mamadeira ela vai para o papazinho, né, come aquela comidinha. Você não pode pegar uma criança e já dar logo uma feijoada bem temperada para ela, que você pode até matar a criança. Se ela não morrer de intoxicação alimentar, ela vai ter um desarranjo intestinal, ela vai ser internada. Mas por quê? Porque ela não estava preparada para aquele alimento. A mesma coisa as bênçãos do Senhor para as nossas vidas. Nós vamos sendo preparados. A cada dia você recebe uma bênção, você recebe ali algo de Deus para a sua vida. Mas tem coisas grandiosas que nós vamos sendo preparados no nosso caminhar com Cristo Jesus. E qual é a mensagem dele para nós aqui? A mesma que ele disse para Saul. Olha só, você vai ser ungido rei. Você só presta atenção nas palavras do Senhor para executá-la. Assim que você executar essas palavras, será confirmado o teu reinado. Porém, o que aconteceu? Eu peço mais uma vez a você, depois que terminar essa live, leia esse capítulo 15 inteiro para você entender. A ordem de Deus para Saul foi o seguinte: olha, os amalequitas têm sido um transtorno na vida do povo de Israel durante anos. Eles causaram um dano sério no passado, e hoje você irá então se vingar deste povo. Porque eles não se converteram, eles não aceitaram, né, a oferta que Deus havia feito. E ali então foi decretado o juízo contra aquele povo, contra aquela nação. Isso representa para nós a eternidade. Lá na eternidade vai ser decretado o juízo. A pessoa que aceitou a oferta de Deus, se arrependeu e pediu perdão dos pecados, vai chegar no dia do juízo, não vai sofrer dano algum. Mas aquela pessoa que não se arrependeu, que não aceitou a oferta de Deus, vai ser decretado o juízo. E o que foi que Deus disse para Saul fazer com aquela nação? Você vai exterminar toda ela, não quero nada. Não é para ficar nada dos amalequitas. Nem animais, nem o rei, nem ninguém da nação. Você vai entrar lá, vai destruir tudo, vai acabar com tudo, não vai deixar mais descendência. Que é para que eles nunca mais, né, causem dano ao povo de Israel. Fazendo isso, será confirmado o teu reinado. Só que aqui a história conta que Saul ele fez o que Deus mandou em partes. Porque ele guardou o rei, ficou com algumas riquezas, mas principalmente, ele guardou o principal das ovelhas e dos bois, que era ali também fonte de renda naquela época. E quando fala assim ovelhas e bois, é milhares de cabeças de bois, milhares de cabeças de ovelhas, aquelas que estavam meio ruizinhas, ele sacrificou como Deus mandou, mata tudo. Aquelas que ele achou que estava gordinha, que estava boa, ia dar boa lã, ia dar muita carne, ia dar muito leite, não, aquele ali ele guardou. Quando Samuel chegou ali, ele olhou para Saul e Saul já logo disse: olha, ô Samuel, eu executei as palavras do Senhor. Samuel olhou para Saul e falou: executou mesmo? Ele executei. E que balido de ovelhas é esse que eu estou ouvindo? Você não guardou boi, não guardou ovelhas? Não, eu não. Quem fez isso foi o povo. Ou seja, além de ele fazer algo de errado, ele ainda tentou justificar. Não, eu não tenho culpa de nada. Eu como rei mandei, eles que não obedeceram. Mas olha só, era só ele chegar para os soldados e falar: extermina tudo. Mas ele achou aquilo interessante. Aí o que ele usou como argumento? Falou: não, vamos fazer o seguinte, tem aí os melhores dos bois, os melhores das ovelhas, é para a gente oferecer em holocaustos e sacrificar ao Senhor. Foi aí que Samuel deu essa resposta. Mas tem tanto prazer Deus em sacrifícios e holocaustos, muito mais do que se obedeça a sua palavra? Claro que não. Deus quer obediência à palavra dele. Deus tem prazer no jejum? Tem. Deus se alegra quando você faz uma oferta na casa dele? Sim. Mas Deus ele não está à venda. Não adianta a pessoa desobedecer a palavra de Deus. Não adianta a pessoa agir contrário à palavra de Deus e depois querer agir como Saul. Não, mas olha, eu estou jejuando. Não, mas olha, eu sou ofertante na casa de Deus. O prazer de Deus é que você obedeça a palavra dele. É importante jejuar? Sim. É importante ser fiel nos dízimos e ofertas? Sim. Mas o que Deus quer acima de tudo é que você obedeça a palavra dele na sua totalidade. Não que você deixe de lado aquilo que você acha interessante. Saul achou interessante executar as palavras de Deus, mas guardar um pouquinho das ovelhas. Mas não era para guardar, era para exterminar tudo. E tem pessoas que quando recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, ainda achou interessante deixar algumas práticas de lado. Ah, não, porque eu gosto disso, só porque eu acho interessante aquilo. Não, você tem que executar a palavra de Deus. Que é aquilo que nós estamos falando. Não vai adiantar você jejuar
se você não estiver obedecendo. É diferente aquela pessoa que está sendo vencida pelas tentações. Pastor, olha, está difícil, vem a tentação, vem o pensamento, vem o desejo, ele está me dominando. Pastor, o que eu faço? Aí a pessoa está jejuando para poder se aproximar de Deus, se fortalecer na fé e vencer. Mas o desejo dela é vencer. Agora, tem pessoas que não fazem o mínimo esforço, ou seja, não faz a mínima tentativa de vencer aquilo. Por que não? Porque ela continua desejando aquilo. Deixa de lado. Obedeça a palavra de Deus. Quando nós obedecemos a palavra de Deus é que nós somos abençoados. Davi, ele cometeu um grande erro. Porém, ele se chegou diante de Deus, ele não chegou diante de Deus dando justificativas. Nós conhecemos a história, ele cometeu adultério com Batseba. E a história conta que ele estava passeando nos jardins do palácio, quando ele olhou e viu aquela mulher bela e formosa se banhando, né, na sacada da sua casa. Ou seja, ela estava provocando. E ele caiu na tentação e pecou. Ele não chegou diante de Deus falando, não, Senhor, se ela não tivesse feito aquilo, se ela não tivesse se despido na minha frente, se ela não tivesse me seduzido, não, a culpada é ela. Não, ele não fez isso. Ele chegou diante de Deus e falou, Senhor, eu pequei contra ti eu pequei. Tem misericórdia de mim, lava-me, purifica-me dos meus pecados. Não retires de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ou seja, ele entendeu que ele pecou e ele não arranjou justificativa, ele foi lá e pediu perdão. Deus, ele perdoa. O nosso Deus é um Pai de amor. Em Cristo Jesus, ele já colocou o perdão sobre nós. Nós só precisamos aceitar o perdão dele que está disponível a cada um de nós. Cometeu um erro, chega diante de Deus e confessa. Desobedeceu a palavra, chega diante de Deus e fala, Senhor, eu desobedeci, eu fui mal contra ti, me perdoa. E aí nós conhecemos a história. Saul perdeu o reinado, morreu numa batalha, e os filhos dele acabaram perdendo o trono, porque os filhos dele seriam herdeiros do trono, não foram. Davi foi quem herdou no lugar dele. E toda a geração de Davi foi abençoada. Toda a geração de Davi se tornou herdeiro do trono de Israel. Por quê? Porque Davi, ele obedeceu, Saul não. Saul não foi confirmado rei porque desobedeceu. Tem muitas bênçãos que não estão sendo confirmadas na vida das pessoas porque estão desobedecendo. Como, por exemplo, eu pedi no começo, não é para ficar dando joinha o tempo todo. Dá uma vez, glória a Deus, aleluia, e preste atenção na mensagem. Senão acaba dispersando. Fique atento na palavra de Deus. Obedeça. Cada palavra que Deus falou ao seu coração, por mais simples ou complicada que possa parecer, se Deus pediu para você fazer, Ele te dá condições para que seja feito. Ele te capacita para que você então coloque em prática as palavras dele. E quando você coloca em prática, assim você é abençoado. Porque o obedecer é melhor do que o sacrificar. Obedecer a palavra de Deus é melhor do que jejuar ou do que ofertar. É necessário jejum? É. A igreja precisa da oferta? Sim. Mas o principal que todos nós precisamos é obedecer a palavra de Deus. Vamos orar? Pega aí a tua cartela de oração. Vamos falar com o nosso Deus. Feche os seus olhos agora. Senhor Deus e amado Pai, ouvimos a tua palavra, recebemos o teu ensinamento. E o Senhor nos disse, Senhor, que é melhor obedecer do que o sacrificar. O Senhor se agrada do jejum, porque isso mostra, Pai querido, um coração voltado para ti. Mas o verdadeiro coração voltado para ti é aquele que obedece ao Senhor. Isso realmente o Senhor tem prazer. Jesus Cristo, ele disse, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Lá na terceira carta de João, o Senhor disse, filhinhos, não tenho maior prazer do que este, de ver que cumpristes a minha palavra, que obedecestes. Oh Senhor meu Deus, e aqui nós estamos nos colocando diante de Ti mais uma vez, para pedir perdão, porque sabemos que Tu és um Deus misericordioso, e assim podemos nos colocar diante de Ti arrependidos, reconhecendo que Tu és um Deus de amor, pedindo este perdão e recebendo. Oh Senhor, queremos ter confirmado em nossas vidas os Teus planos. Queremos ter confirmado na nossa casa, na nossa família, as Tuas promessas. Por isso, Senhor meu Deus, entendemos que se obedecermos a Tua palavra, assim seremos abençoados nós e toda a nossa geração. Por isso colocamos diante de Ti, Senhor meu Deus, estes pedidos de oração.
que estão sendo feitos, ó Pai querido, neste jejum, nesta consagração. A grande maioria das pessoas tem em mãos a cartela, outros receberam a cartela pelo WhatsApp, não sei se imprimiram ou se estão, Senhor meu Deus, apenas ali escrevendo no papel à parte, mas o Senhor sabe, ó Pai querido, quais são os pedidos que essa pessoa tem feito, em favor da família, em favor da saúde, em favor das finanças, clamando a Ti, Senhor meu Deus, pelas mais diversas bênçãos, bênçãos essas que o Senhor tem já preparado para todos nós. E o que pedimos, ó Pai, é que essas bênçãos sejam confirmadas em nossas vidas, pois em o nome do Senhor Jesus Cristo nós repreendemos toda a ação do inferno e dizemos que todo mal já está anulado. O diabo é doença, é enfermidade, a maldição, seja ela qual for, a perturbação, a amarração, está toda ela anulada e desfeita em nome de Jesus. Pai querido, a Tua palavra nos ensinou na mensagem de hoje, domingo na igreja, que todas as Suas bênçãos já estão disponíveis para nós. Nós aprendemos, ó Pai querido, que basta somente crermos e tudo nos é possível. Que a graça do Senhor, que é o Teu poder, já está disponível para nós. Então, Senhor, derrama sobre nós e abençoa a mim e a cada uma dessas pessoas que está participando desta live, agora no ao vivo, ou alguém, ó Pai querido, que está participando do reprise. Abençoa, Senhor. Confirma as Tuas maravilhas na vida dela, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Essa é a mensagem de hoje. Obedecer é melhor que o sacrificar. É importante jejuar? Sim. Tanto é importante que nós estamos nesse propósito de jejum. Esse jejum, se você não obedecer à palavra de Deus. Agora, você obedecendo, são confirmadas as bênçãos de Deus. O seu reinado é confirmado em Cristo Jesus para a glória de Deus. Até amanhã, todos os dias 10 horas, só relembrando, dia 28, domingo que vem, o último dia do jejum, nós vamos subir no monte. Você pega o seu pedido de oração, leva lá na igreja que nós vamos subir no monte. A live do dia 28 vai ser lá no monte. Eu já expliquei para as pessoas na igreja, deixa eu explicar novamente para você. 9, 9, 15, 9, meia, porque todos os pastores da região, nós vamos nos encontrar. Então vai depender do horário que os pastores vão estar chegando. Pode chegar um pouco antes, pode chegar um pouco depois, mas assim que começar a live, eu compartilho com vocês, vai ser no Facebook do nosso líder regional, pastor Ivo Andrade, mas aí eu compartilho no meu Facebook e passo o link para todos vocês participarem. Mas eu quero teu pedido de oração em minhas mãos para poder levar lá no monte e apresentar diante de Deus em o nome de Jesus. Fica na paz, Deus te abençoe, obedeça e receba as maravilhas de Deus. Até mais!